O vento sempre foi o único som que o deserto respeitou. Ele passava lento, roçando as pedras, arrastando grãos de areia como se quisesse apagar o rastro dos homens que ousaram cruzar aquelas terras. Eu me lembro, era um tempo em que os homens ainda viviam cercados por poeira e arrependimento. O silêncio tinha peso, e o peso era o que fazia a cada um continuar vivo. Ele apareceu por ali numa tarde em que o sol morria atrás das montanhas, queimando o horizonte em tons de cobre e ferrugem. Montava um cavalo magro, de pelagem escura, e o olhar dele era mais árido que o chão que pisava. Chamavam-no de muitas coisas por aquelas bandas, e cowboy, andarilho, estranho, e mais todos sabiam de uma só verdade: ele não falava mais do que o necessário. E nunca tirava o chapéu, nem diante da morte. Diziam que já havia matado, que trazia fantasmas presos nos ombros. Talvez fosse verdade. Eu mesmo, que conto essa história, nunca soube se ele fugia de alguém ou de si mesmo. Só sei que o deserto parecia reconhecê-lo, como se carregassem a mesma solidão. Durante dias cavalgou sem rumo, cruzando vales secos e cercas quebradas, até que uma linha de fumaça se ergueu ao longe, fina e incerta como um suspiro. Seguiu-a. O sol já se escondia quando chegou diante de uma velha cabana, encolhida entre pedras e arbustos mortos. O telhado torto deixava passar o vento, e o som que saía dali lembrava um lamento preso entre tábuas. Ele desmontou devagar, o couro do arreio rangendo como um gemido antigo. Bateu levemente na porta com as costas da mão. Nenhuma resposta. Somente o vento, assobiando entre as frestas, e o estalar da madeira cansada. Foi então que ouviu, em um som quase humano, vindo de dentro. Fraco, hesitante, como quem fala entre o medo e a febre. Por favor, e a voz tremia, mal audível. Tire isso, por favor. Ele ficou imóvel. O vento cessou por um instante, como se o deserto esperasse sua decisão. A mão dele parou sobre o coldre. O olhar, acostumado à escuridão, buscava entre as sombras algum sinal de armadilha. O instinto dizia para ir embora. Mas havia algo naquelas palavras que o prendeu ao chão, em algo que nenhum homem armado poderia enfrentar, um pedido. Empurrou a porta com o ombro. A dobradiça gemeu, e o interior revelou-se em pedaços de sombra e luz. A lareira ainda cuspia uma chama fraca, e o cheiro de fumaça misturava-se ao de sangue seco. No canto, sobre o chão de barro, havia uma figura e uma mulher, talvez, embora a poeira e a escuridão tornassem difícil distinguir. Ela se contorcia devagar, os braços presos por algo que cintilava a luz e cordas, arame, ou talvez correntes. Por favor, tire isso, e repetiu, e a voz dela rachou no ar, como vidro sob pressão. O cowboy deu um passo. Depois outro. A bota afundou na poeira, e o som ecoou pelo lugar como o bater de um coração cansado. Ele podia sentir o cheiro do medo dela, e o próprio medo, antigo, despertando dentro de si. O narrador, e eu, ainda me lembro do rosto dele naquele instante. Não era o de um salvador. Era o de alguém que não sabia mais o que era certo ou errado, alguém que havia esquecido o toque da piedade. Ele ajoelhou-se diante dela. As mãos, sujas de estrada, hesitaram sobre as cordas. A chama da lareira tremia, lançando sombras no rosto dos dois. E então, com um suspiro que mais parecia uma confissão, ele soltou o primeiro nó. O som das amarras caindo foi mais pesado que qualquer tiro. Do lado de fora, o vento voltou a soprar. Mas não era o mesmo vento. Era como se o deserto tivesse testemunhado algo que não acontecia há muito tempo, e um homem escolhendo compaixão em vez de silêncio. Eu nunca soube o que o fez agir assim. Talvez fosse o tom da voz dela, ou talvez fosse o peso das próprias culpas que ele carregava há anos. Mas naquele gesto simples, e no ato de tirar o que aprendia, o cowboy libertou mais do que uma mulher. Libertou um pedaço de si mesmo que o deserto já dava por morto. E foi ali, entre o vento e o crepúsculo, que o silêncio do cowboy começou a se quebrar. O interior da cabana cheirava sangue e pólvora, e um odor pesado, que grudava na garganta como poeira antiga. As chamas pequenas na lareira tremeluziam, lançando luz vacilante sobre as tábuas manchadas,
revelando um cenário que parecia suspenso entre o inferno e o abandono. O cowboy ficou parado por um instante à porta, a sombra do chapéu cobrindo-lhe os olhos. O cavalo lá fora relinchou, inquieto, e o som do vento voltou a bater contra as janelas rachadas, como se o deserto tentasse avisá-lo de algo. Mas ele não se moveu, e não ainda. No chão, entre o brilho fraco do fogo e a penumbra, estava ela. O corpo magro, os cabelos desgrenhados, a pele coberta de marcas e poeira. O vestido, que um dia fora branco, estava agora sujo de lama e sangue. As amarras nos pulsos e tornozelos cortavam-lhe a carne, e a respiração vinha curta, feita de dor e medo. Por favor, tire isso, e repetiu, quase num sussurro, os olhos semicerrados, como quem não tem mais forças para esperar salvação. O cowboy observou cada detalhe com a precisão fria de quem já vira coisas piores. Mas mesmo assim, algo naquela cena o atingiu de forma diferente. Talvez fosse a fragilidade dela, talvez a lembrança de uma outra noite, de um outro pedido que ele ignorara, e do qual nunca mais conseguiu escapar. Ele tirou o chapéu, finalmente. Um gesto simples, mas que parecia pesar toneladas. Ajoelhou-se ao lado dela e encostou a mão na corda. A pele quente, febril. O pulso tremia sob seu toque. "Quem fez isso com você?" perguntou, a voz rouca, gasta pelo vento e pelo tempo. Nenhuma resposta. Apenas o crepitar da lenha e o som lento da respiração dela. Ele puxou o canivete preso ao cinto e, com um movimento firme, cortou a primeira amarra. O couro cedeu com um estalo seco. Depois, a segunda, e a terceira. Cada corte parecia libertar não só o corpo dela, mas um peso invisível no ar. Quando acabou, afastou-se um pouco. A mulher não se levantou e ficou ali, sentada, olhando para as mãos livres como quem não acredita na própria liberdade. "Tem água ali", disse ele, apontando para um cantil sobre a mesa. Ela tentou alcançar, mas o corpo não obedeceu. O cowboy se levantou, pegou o cantil e o aproximou dos lábios dela. Um filete de água escorreu pelo queixo, misturando-se à sujeira e às lágrimas. Ela olhou por um instante, e naquele olhar havia uma pergunta muda e uma mistura de medo e curiosidade. Ele desviou os olhos, encostando-se à parede. "Você acredita em perdão?" ela perguntou, com voz fraca, mas firme o bastante para cortar o ar. O cowboy ficou em silêncio. O fogo estalou. O vento assobiou pelas frestas, e o deserto pareceu parar lá fora, escutando. "Não", respondeu enfim. "Perdão é coisa para quem esquece. E eu não esqueço." Ela abaixou o rosto, um leve tremor passando pelos lábios. As chamas iluminaram os olhos dela, que refletiam a dor de algo maior do que a própria ferida. "Então você é como eles", e murmurou. Ele se afastou um passo, surpreso. "Eles?" "Os que acham que o ódio mantém o coração vivo. Mas o ódio só cava o túmulo mais fundo." O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer palavra. O cowboy respirou fundo, tentando se livrar do que aquela voz estava despertando dentro dele. O narrador, e eu, poderia jurar que, naquele instante, o deserto inteiro prendeu a respiração. Era como se as areias tivessem parado de se mover, como se cada grão escutasse o que nascia entre os dois, uma frágil centelha de humanidade em meio à ruína. Ele se aproximou novamente e estendeu a manta que carregava no alforje. Cobriu os ombros dela com cuidado. "Descanse", disse, num tom que mal reconheceu como seu. "Amanhã eu te levo daqui." Ela o observou, exausta, tentando entender se podia acreditar. "Por quê?" perguntou. "Por que me ajudar?" O cowboy olhou para o fogo e respondeu sem encará-la. "Porque, se eu não fizer nada, o vento vai levar mais uma alma, e eu já deixei o vento levar demais." Ela fechou os olhos, e uma lágrima deslizou, silenciosa, até o queixo. O fogo crepitou, e o deserto retomou seu suspiro antigo. O cowboy ficou em pé, vigiando a porta, a mão pousada sobre o coldre. O luar entrou pela janela, desenhando sombras nos dois. Lá fora, nada se movia.
Só o vento, e o mesmo vento que já vira tantos mortos, e agora parecia guardar o segredo de dois vivos que ainda não sabiam o que fazer com a própria dor. E, por um instante breve, quase imperceptível, o cowboy sentiu algo que não sentia há anos: pena. Uma palavra pequena, mas que carrega o poder de reabrir um coração inteiro. Ele respirou fundo. O som do vento tornou-se música. E o silêncio, pela primeira vez, não doía tanto. A manhã chegou fria e pálida, trazendo com ela o silêncio do deserto depois da febre da noite. Um fio de luz atravessava as frestas da cabana, desenhando linhas douradas sobre o chão de barro. O fogo na lareira ainda respirava fraco, e o ar cheirava madeira queimada e lembranças velhas. O cowboy estava sentado ao lado dela, os olhos cansados, o rosto marcado por sombras. Passará a madrugada em claro, trocando os panos das feridas, mantendo a chama viva o bastante para que o frio não a tomasse por completo. Ela dormia agora, o peito subindo e descendo devagar. Havia algo de infantil na maneira como segurava o cobertor, como se temesse que o vento levasse o pouco de segurança que restava. Quando abriu os olhos, o sol já entrava tímido pela janela. Tentou se erguer, mas ele colocou a mão em seu ombro, num gesto firme e calmo. Fique quieta. Ainda tá fraca. Ela olhou com estranheza, talvez surpresa por ouvir gentileza na voz de um homem como aquele. A garganta dela ainda doía, mas conseguiu murmurar. Você e ficou aqui a noite toda? Ele assentiu, sem dizer nada. Pegou uma tigela com água limpa e um pedaço de pano. Limpou as feridas do braço dela com cuidado, um movimento pesado, mas delicado. Foram eles, e não foram? Ele perguntou, a voz rouca, quase sem emoção. Soldados, ou homens disfarçados deles? Ela desviou o olhar. Lá fora, o vento começou a soprar, arrastando poeira contra as paredes. Não sei. Só vi os cavalos, ouvi os gritos. Queimaram tudo. A voz dela quebrou. Eu corri e mais eles me encontraram. O cowboy baixou os olhos. Não perguntou mais nada. Apenas continuou a limpar o sangue seco do ombro dela. O narrador, e vi que o rosto dele endureceu por um instante. Mas havia algo nos olhos, algo que o vento não conseguia apagar em memória. Ele molhou o pano de novo e o torceu devagar. O som da água caindo na tigela ecoou como um eco distante, lembrando chuva. E fazia muito tempo que não chovia naquele deserto. Depois de um tempo, ela perguntou, com a voz baixa. Por que está me ajudando? Ele respirou fundo, olhando para o fogo que se apagava. Por quê? E disse, hesitando. Eu também deixei alguém morrer uma vez. O silêncio caiu pesado entre os dois. O vento pareceu parar do lado de fora, esperando o resto da história. Era uma menina, e continuou ele, sem olhar para ela. Pequena. Tinha o mesmo jeito nos olhos e aquele medo manso, que não grita. A febre levou, e eu não estava lá. Ela fechou os olhos por um instante. O som da lareira se misturava à voz dele, e cada palavra soava como uma pedra sendo colocada sobre um túmulo antigo. Era sua filha? Ela perguntou. Ele demorou a responder. Depois, balançou a cabeça devagar. Era alguém que eu devia ter protegido. E falhei. A mulher encostou a cabeça na parede, observando-o em silêncio. Havia algo no rosto dele, em a mistura de força e ruína, que fazia o coração dela bater num compasso estranho. Do lado de fora, o vento levantou poeira e cinzas, cobrindo a janela. Parecia que o deserto, cansado de guardar tanto segredo, começava a devolver fragmentos do que o tempo tentou enterrar. E agora? Ela perguntou. Vai me deixar quando eu conseguir andar? O cowboy a olhou por um momento longo, o suficiente para que o fogo se refletisse em suas pupilas. Eu nunca sei para onde ir, e respondeu. Mas sei quando não devo deixar alguém sozinha. Ela respirou fundo, tentando segurar as lágrimas que vinham sem aviso. Qual é o seu nome? Perguntou, quase num sussurro.
Ele abaixou o olhar, o maxilar tenso. Por um instante, pareceu buscar nas lembranças uma resposta, mas encontrou apenas poeira. Não importa mais, e respondeu. O silêncio que seguiu foi mais sincero do que qualquer conversa. A mulher observou por um tempo e, sem pensar, estendeu a mão. Tocou a cicatriz que cortava o rosto dele, fina e profunda, feita de lâmina e destino. Ele se enrijeceu. Quase recuou. Mas não o fez. O narrador poderia jurar que, naquele toque, dois exílios se reconheceram. A dor dela encontrou abrigo na culpa dele. E, por um instante, o peso do mundo pareceu dividir-se em duas partes iguais, em uma sobre cada coração. Ela sussurrou. Alguém te machucou tanto assim? Ele respondeu com um meio sorriso, sem alegria. O mundo machuca todo homem que fica tempo demais calado. Lá fora, o vento aumentou. Soprou cinzas antigas sobre a areia, cobrindo as pegadas deixadas pela noite anterior. Parecia querer apagar tudo, e os rastros, a lembrança, o pecado. Mas o que havia dentro daquela cabana, o deserto não podia apagar. Havia um homem e uma mulher tentando se manter inteiros diante das ruínas. Havia dois fantasmas tentando aprender a respirar outra vez. O cowboy se levantou, ajeitou a manta sobre os ombros dela e foi até a porta. Abriu-a devagar. O vento entrou, frio, cortante, e espalhou a cinza da lareira pelo chão. Ele olhou o horizonte, depois o céu, e por um instante, pareceu ver nela o mesmo vazio que trazia dentro de si. Voltou-se para a mulher, ainda deitada, os olhos semiabertos, observando com uma mistura de medo e gratidão. Descanse, disse ele, com voz firme. O deserto ainda não terminou de falar com a gente. Ela sorriu, um sorriso breve, quase invisível. E enquanto o vento rugia lá fora, levando as cinzas do passado, o narrador, este velho que vos fala, teve a impressão de que algo nascia de novo ali dentro. Algo pequeno, silencioso, como uma semente escondida sob a areia. E mesmo o deserto, que nada perdoa, pareceu aceitar aquele instante. A noite caiu com um peso antigo, o tipo de escuridão que parece carregar lembranças. O vento que antes soprava suave agora vinha cortante, uivando entre as montanhas e levantando redemoinhos de areia. No horizonte, o relâmpago riscou o céu como uma cicatriz branca e, por um breve instante, o deserto inteiro brilhou em silêncio. Dentro da cabana, o fogo resistia. As chamas pequenas tremiam, lançando sombras nos rostos cansados dos dois. A mulher dormia, ou tentava. O cowboy, porém, estava desperto, sentado junto à janela, observando o escuro. Sentia no peito o mesmo pressentimento que os cavalos sentem antes da tempestade. Ele levantou-se, encostou o ouvido na madeira. Nada. Depois, um som distante, no tilintar de ferros, cascos de cavalo, passos pesados. O tipo de ruído que nenhum homem confunde. O narrador, e eu, lembro-me do modo como ele respirou fundo, uma única vez, antes de se mover. Pegou a espingarda, verificou o tambor, conferiu as balas. Não havia pressa, apenas a calma de quem já conheceu a morte de perto. Eles vieram, e murmurou ele, olhando para o escuro. A mulher abriu os olhos, sonolenta. Quem? Os que te deixaram naquele estado. Os que querem terminar o que começaram. Ela se ergueu devagar, o corpo tremendo de fraqueza. Então vamos fugir. Ele balançou a cabeça. Não há para onde. Um trovão sacudiu as paredes. A cabana estremeceu, e o vento invadiu pelas frestas, apagando parte do fogo. O cheiro de chuva misturou-se ao de medo. Você não precisa fazer isso, e ela sussurrou. Eles não vieram por você. O cowboy ajeitou o cinturão, colocou o chapéu e respondeu sem olhar para ela. Talvez eu precise lutar por mim mesmo desta vez. Ela quis dizer algo, mas a voz se perdeu. Havia algo nos olhos dele e uma serenidade dura, feita de resignação. O tipo de paz que só o homem condenado conhece. Do lado de fora, os vultos começaram a surgir entre relâmpagos.
3, depois 5, talvez mais. Homens armados, rostos cobertos, passos firmes. Um deles gritou algo que o vento levou. O cowboy encostou o rosto na janela, observou-os aproximarem-se. Pegou a espingarda, apoiou-a no batente. Fique abaixada, disse a mulher. Ela obedeceu, escondendo-se atrás da mesa virada. O primeiro tiro veio como um trovão dentro do peito. A bala atravessou a parede, espatifando pedaços de madeira. Ele respondeu com precisão em um disparo seco, certeiro. Um grito ecoou lá fora. O relâmpago iluminou o rosto dele e os olhos fixos, sem medo, e uma cicatriz que parecia brilhar sob a luz. O vento rugia, misturado ao som dos tiros. A cada disparo, a cabana se desfazia um pouco, mas ele permanecia imóvel, firme, como se cada bala fosse uma confissão antiga. 2 dos homens tentaram cercar pela lateral. Ele recarregou, ajoelhou-se e atirou outra vez. O som da espingarda se perdeu entre o trovão e o uivo do deserto. Quando o silêncio caiu, só restava o som da chuva fina batendo no telhado e o cheiro de pólvora queimando o ar. Ele esperou um momento, atento. Depois saiu da sombra e abriu a porta. Lá fora, corpos espalhados. O relâmpago revelou rostos que já haviam cruzado seu passado e bandidos que um dia montaram ao seu lado, talvez, ou soldados que aprenderam a matar sem olhar nos olhos. O vento passava por entre eles, levando embora a poeira e o sangue. Foi então que o cowboy cambaleou. O tiro que o atingira no ombro começava a pesar. Ele levou a mão ao ferimento, sentindo o calor do próprio sangue. A mulher correu até ele, apoiando-o antes que caísse. Eu te disse para não lutar, e chorou ela, segurando o rosto dele. Por que fez isso? Ele sorriu, cansado, o olhar perdido na tempestade. Porque eu já fugi o suficiente. Ela o ajudou a sentar-se. A chuva agora caía forte, batendo nas tábuas com raiva. O fogo se apagava aos poucos. A mulher tentou estancar o sangue com o pano da manta, mas ele afastou a mão dela, com delicadeza. Já basta, e murmurou. Não vale a pena lutar contra o que já foi. Ela se inclinou, o rosto colado ao dele, as lágrimas se misturando à chuva que entrava pela janela quebrada. Por favor, lhe disse, pela última vez. Tire isso. Ele a olhou, confuso. Tire o quê? Ela encostou a mão sobre o peito dele, sentindo o coração batendo fraco. O ódio. Você não precisa mais dele. O cowboy fechou os olhos. Por um instante, tudo silenciou, o vento, a chuva, até o trovão pareceu se calar. E então, pela primeira vez em muitos anos, ele chorou. As lágrimas vieram sem som, escorrendo pelas marcas de poeira e sangue, misturando-se à lama no chão. Ela o abraçou, e ele deixou que o corpo se rendesse à fraqueza, à dor, e ao alívio. O narrador, este velho que ainda escuta o vento contar histórias, diria que aquele choro não foi de arrependimento. Foi de libertação. Porque há pedidos que não pedem gesto algum, apenas entrega. A tempestade continuou lá fora, mas dentro da cabana havia paz. A mulher encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração bater devagar, cada som ecoando como um tambor distante. Você vai viver, e disse ela, tentando acreditar. Ele não respondeu. Apenas olhou o teto e sussurrou algo que o vento carregou, uma prece curta, talvez um nome esquecido. Lá fora, o relâmpago iluminou as cruzes antigas espalhadas pelo deserto. O vento, agora manso, passou leve sobre os corpos, levando o pó e a dor embora. Quando o silêncio voltou por completo, parecia que o próprio deserto respirava de alívio. E eu, o velho narrador, e juro que naquele instante senti o tempo parar. Como se o deserto, por um breve segundo, tivesse perdoado o homem que ousou sentir outra vez. Anos se passaram desde aquela noite. O deserto, impassível como sempre, continuou a guardar seus segredos sob o sol e o pó. Mas há certos lugares que o tempo não apaga, apenas cobre com silêncio. Foi ali que voltei, já velho,
com os ossos rangendo sob o mesmo vento que um dia soprou sobre o sangue e o fogo. A cabana ainda estava de pé. Inclinada, cansada, mas viva. As tábuas inchadas, o telhado coberto de musgo seco, e o som leve das frestas assobiando como uma lembrança que não quer se calar. Parei diante da porta, o chapéu nas mãos, e por um instante quase ouvi vozes lá dentro, e o estalo do fogo, um sussurro breve, o eco de um tiro. Mas não havia nada. Apenas o vazio, espesso como a poeira que cobria o chão. Caminhei por entre os restos. O banco ainda tombado, o ferro da espingarda enferrujado num canto, e, sobre o batente, um pedaço de fita vermelha desbotada, quase se desfazendo ao toque. Diziam que ele partiu levando apenas o chapéu e uma fita caída no chão. Talvez fosse essa. Talvez não. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com o cowboy depois daquela noite. Uns dizem que ele morreu antes do amanhecer, sob o braço dela, com o rosto virado para o leste, como quem espera o sol. Outros juram tê-lo visto, meses depois, cavalgando sozinho entre as colinas de Sonora, com o olhar perdido e o peito em paz. O deserto, esse juiz silencioso, nunca confirmou nenhuma das versões. Quanto à mulher, há quem diga que foi vista cuidando de feridos em uma missão distante, com um colar de penas e a cicatriz de uma antiga dor. Outros afirmam que desapareceu como o vento e sem deixar sombra, sem deixar nome. O que sei, e o que vi, é o que o tempo não conseguiu roubar, duas pegadas marcadas na areia, indo em direções opostas, mas unidas por um mesmo traço de vento. Como se ambos tivessem levado consigo um pedaço do outro. Fiquei ali, em silêncio, observando o horizonte se abrir em fogo. O pôr do sol no deserto tem o dom de fazer tudo parecer lembrança, até o presente. O céu ardia em tons de cobre e vinho, e eu pensei no que restou daquela história, e não ouro, nem glória, nem mesmo uma cruz. Apenas o eco. O eco de um pedido simples, que atravessou o tempo e o pó. Por favor, tire isso e o ódio. Talvez seja isso que o vento ainda repete quando passa por aqui. Talvez todo o deserto seja feito de vozes que pedem perdão. Me afastei da cabana, com passos lentos. O som da areia sob minhas botas soava como um adeus antigo. Antes de partir, olhei uma última vez. O sol já se escondia, e as sombras subiam pelas colinas, longas, lentas, como véus. E foi então que compreendi, e alguns silêncios nunca são quebrados. Apenas transformados em eternidade. O vento soprou mais uma vez, tocando o chapéu em minha mão. Coloquei-o na cabeça, e por um instante achei ver, lá longe, duas figuras montando no entardecer, e ele e ela, talvez, indo em direções opostas, mas guiados pela mesma luz. Fechei os olhos e deixei que o vento falasse por mim. Porque, no fim, o deserto sempre lembra. E o que ele lembra, ele transforma em lenda. Sino se essa história tocou o seu coração. Deixe seu like e escreva nos comentários. O que o silêncio significou para você? No Velho Oeste, cada gesto custava uma vida. E cada perdão, uma alma. Inscreva-se para mais histórias. Onde o vento ainda fala. E o deserto ainda lembra. Cacto.